te capacitar também. É Ele que vai te dar a disposição. Ele está dizendo, dispõe-te. Ele está mandando que tu te levantes. Porque Ele está dizendo com uma ordem, um imperativo. A forma do verbo aqui é dispõe-te. Ele não está dizendo para você fazer alguma coisa. Ele está mandando, Ele está ordenando. Ele está dizendo dispõe-te. E quando a palavra de Deus é aplicada, quando Deus fala, tudo acontece. Porque Ele disse, haja luz e houve luz. E Ele diz, dispõe-te. E quando Ele fala, vem imediatamente o avivamento, vem a coragem, vem a força, porque é Ele quem fortalece. Aleluia. E Ele aqui está dizendo aqui para alguns irmãos, Ele está dizendo aqui para você que tem um chamado na obra de Deus. Ele está mandando que você não tenha medo. Ele está te dizendo que Ele mesmo vai te capacitar. Aleluia. Ele mesmo que te chamou, Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe da tua impotência, e Ele vai te dar a força para você poder caminhar, para você poder fazer a obra de Deus, para você fazer aquilo que Ele tem para você, o seu propósito, a sua missão na sua vida. Aleluia. Creia, não tenha medo. Muitas vezes nós ficamos amedrontados, mas Deus está dizendo, dispõe-te, levanta-te, porque eu estou mandando. Aleluia. E quando Ele manda, tudo acontece. Nós precisamos confiar na voz de Deus. Ele disse para Filipe, dispõe-te e vai para a banda do sul. Além de chamar a Filipe, além de dar a disposição a Filipe, Ele também direcionou a Filipe para o lugar que ele queria. Então, nós somos direcionados por Deus. É Deus quem conhece todas as coisas. Ele sabe o lugar para onde nós devemos ir. Ele sabe aonde nós devemos fazer a obra de Deus. É Deus quem guia o caminho. É Deus quem aponta a direção. E nós precisamos confiar na direção de Deus. Aleluia. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele vê além da nossa visão. A visão de Deus é uma visão que vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Aleluia. E Ele está te dizendo hoje aqui, Ele está te dizendo que Ele vai te dar uma direção. Que Ele, glória a Deus, aleluia, Jesus. A Jesus. tua obra, aquilo que tu estás fazendo, deve ser direcionado por Ele. Você tem que buscar em Deus a direção para a sua vida. Aleluia. Portanto, Deus, Ele direcionou a Filipe. Nós vemos aqui que Filipe, ele não pensou duas vezes, ele se levantou e ele foi, ele obedeceu a voz de Deus. E diz na palavra, vai no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Veja só, Filipe estava ali naquele lugar, fazendo maravilhas, pregando a palavra de Deus. A multidão cercava-o, era unânime em prestar atenção naquilo que ele falava. Tudo estava dando certo. Ele estava curando os enfermos com grande poder. Ele expulsava demônios dos possessos. E de repente, Deus mandou que ele fosse para um lugar deserto. Era um lugar que ninguém passava por lá, que ali não tinha muita coisa para fazer. Talvez Filipe pensou no seu coração, mas Senhor, o que é que eu vou fazer ali naquele caminho? Porque é um caminho deserto, é um caminho que não tem nada lá. Por que eu tenho que ir para lá? Aqui está tudo bem, está tudo dando certo, as coisas estão funcionando, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele vê além daquilo que nós vemos, e Ele deu uma ordem para Filipe, mas Filipe não questionou, ele foi, ele levantou-se e foi. E ali naquele caminho, nós vemos aqui na palavra de Deus, que fala que havia um homem eunuco, que ele ia sempre adorar em Jerusalém. Todo ano ele ia a Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um alto oficial de Candace, a rainha da Etiópia. Ele era o superintendente de todo o seu tesouro. E ele talvez fosse alguém, apesar de ser alguém muito influente, muito importante, mas ele era discriminado, porque era um eunuco. Talvez ele fosse marginalizado, ele era complexado, tinha algumas dificuldades com relação à sua condição. Mas Deus, Ele não tem acepção de pessoas. Deus, Ele ama a todos. Ele sabe
de tudo que nós precisamos. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, Deus conhece a tua dificuldade e Ele quer te ajudar porque Ele te ama. E Ele então destacou o melhor que Ele tinha. Ele destacou a Filipe para ir naquela direção, naquele lugar deserto, somente por causa de uma alma, por causa de um, por causa de alguém que talvez não fosse uma pessoa bem aceita na sociedade da época, era uma pessoa discriminada. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele ama aquele que Glória precisa. a Deus, aleluia, Jesus. Ele não tem nenhum tipo de discriminação com ninguém. E Ele não pode ver as lágrimas de ninguém. Aquele eunuco, ele vivia perturbado. Ele buscava alguma coisa que nem ele sabia. Ele tinha um vazio dentro de si mesmo. E ele adorava um Deus desconhecido, porque ele não conhecia aquilo, ele não era judeu. E ele ia todo ano, talvez tivessem falado desse Deus, e ele ia lá, mas não conseguia entender aquilo que ele fazia. Ele buscava e não conseguia encontrar alguma coisa que ele confiasse, ele não conseguia entender aquele Deus que ele ia adorar. E nessa situação, quando foi Filipe se deparou com a carruagem que vinha conduzindo o eunuco. E então, diz aqui na palavra de Deus, que o eunuco vinha ali lendo as Escrituras, justamente no texto que fala de Isaías. Ele lia assim: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Ele lia essa passagem do profeta Isaías e não entendia, porque ele estava regressando de Jerusalém. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e segue este carro. E Filipe, então, de forma obediente, ele atendeu a voz do Espírito, e ele então corria ao lado do carro. Filipe, ele não andava simplesmente, ele estava ali correndo do lado do carro, talvez num esforço sobre-humano, fazendo algo que era muito difícil, porque um carro, ele viaja numa velocidade, uma carruagem daquela época, viajava numa velocidade de 30 km por hora, e um homem, quando ele caminha, ele anda 5 km por hora. Então, se ele está correndo, uma corrida com certa velocidade vai a 10, 15 km por hora. E Filipe estava ali a mais de 20 km por hora para acompanhar aquela carruagem. Ele demonstrou uma grande dedicação à obra, um grande zelo. Talvez aqui entre nós temos obreiros que se esforçam além daquilo que eles podem, fazendo a obra de Deus. E Deus não esquece essas coisas. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo aquilo que tens feito na obra de Deus. Ele conhece as tuas obras. Aleluia. Ele conhece a tua dedicação. Filipe, ele correu ao lado daquela carruagem, tentando ser um crente zeloso, um crente dedicado à obra de Deus. E ele então perguntou ao eunuco o que ele estava lendo. E o eunuco então respondeu para ele dizendo: rogo-te, de quem diz isto? O profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então veja só uma coisa interessante. Aleluia, Jesus. Filipe, Glória a Deus. Ele estava diante de uma grande autoridade. Ele estava diante de um alto oficial, do superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Mas Filipe se aproximou daquela carruagem e não se aproveitou para tentar buscar alguma vantagem. Ele não buscou o seu próprio interesse, ele não conversou sobre outro assunto, ele não falou sobre política, ele não pediu nada para aquele homem que era muito rico, não. Ele só anunciou a Cristo. Ele se limitou a anunciar Jesus Cristo. Ele não teve por outro objetivo a não ser anunciar Jesus. Ele foi reto diante de Deus. Aleluia. E então
O homem convidou Filipe a entrar no carro, porque o Espírito Santo estava na vida daquele obreiro. E quando o Espírito Santo está na sua vida, ele prepara antes já o terreno, ele já prepara o coração daquela alma. E o eunuco, ele não se rejeitou a Filipe, ele mandou que Filipe entrasse e sentasse ao seu lado. E Filipe então anunciou-lhe Jesus, explicou tudo para ele. E o coração do eunuco foi tocado por aquela palavra. Então ele mandou parar o carro e perguntou a Filipe: é lícito? Ele perguntou a Filipe: vê, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Eu já queria ser batizado. Ele, antes mesmo de confessar o nome de Jesus, ele já estava querendo ser batizado, de tão avivado que aquele eunuco estava. Tão grande foi a transformação na vida dele, que ele já queria ser batizado. Então Filipe fez o apelo a ele e disse: é lícito, se creres, aleluia, se creres de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele confessou e aceitou Jesus naquela mesma hora. Então mandou parar o carro e ambos foram à água e Filipe o batizou. E assim que saíram da água, Filipe não mais permaneceu ali junto do eunuco. Ele simplesmente foi arrebatado e ele se encontrava já em outra cidade, e ali ele pregava novamente. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. E ele então diz aqui que ele ia por várias cidades até chegar a Cesareia pregando a Cristo. Aleluia. E houve grande alegria ali. E diz na palavra de Deus que o eunuco, ele continuou o seu caminho. Aleluia. Ele jubiloso, a palavra jubiloso, alegre. Então aquela pessoa, aquele homem que vinha ali confuso, perturbado, sofrendo ali naquela situação, ele já era outra criatura, porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos transformamos em uma nova criatura. Quantos aqui já experimentaram tiveram essa experiência? Que antes nós andávamos ali no mundo, nós tínhamos uma vida sem sentido, mas agora nós somos nova criatura, nós fomos transformados pela palavra de Deus. Aleluia. Então, aqui, o que nós queremos mostrar nesta palavra é que é Deus quem chama, e aquele mesmo Deus que chama, é Ele também quem capacita, e é Deus quem direciona. Portanto, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, e Ele vai te direcionar na tua obra. Aleluia. E você deve confiar somente no Senhor e fazer como Filipe, que ele se levantou e obedeceu à voz de Deus. Ele aplicou-se com grande dedicação à obra de Deus. Aleluia. Deus hoje está falando aqui ao teu coração, para que tu não temas, para que tu vejas o que Ele fez com aquele eunuco, como Ele ama cada um de nós, e Ele sabe de todas as nossas fraquezas, de nossas necessidades. Ele sempre vai levantar alguma coisa, Ele sempre vai trazer algo para resolver a nossa vida, a nossa dificuldade. Se você aqui está passando alguma situação, alguma dificuldade, se talvez no teu pensamento você se sente amedrontado diante da vida, você se sente incapaz de realizar algumas coisas, você acha que não tem potencial, que você não sabe fazer certas coisas, mas Deus está te dizendo aqui que tu tens apenas que confiar, porque Ele é quem opera o querer e o efetuar. Ele tem um plano na nossa vida, Ele tem um plano na tua vida, e Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele não falha. Aleluia. Portanto, creia que Deus é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem direciona. Você só precisa obedecer e confiar nele, e fazer como Filipe. Você precisa fazer o melhor de si, você precisa se aplicar na obra de Deus. Aleluia. E não tenha medo, porque tudo vai dar certo na sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé.